Vamos continuar a leitura que começamos hoje de manhã da aula de Srilacharya Maharaj. Ele estava falando sobre alimentar a semente da devoção. É extremamente importante nós alimentarmos a semente da devoção. Uma semente que não tem alimentação, ela morre, ela pode morrer. Então vamos continuar a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui, escrevendo aqui no Facebook, nos comentários do Facebook. Então, eu vou ler só a última frase aqui, que lemos de manhã, para continuarmos na sequência. Então, Srilacharya Maharaj, ele fala, a prática devocional, ela é necessária. Eu já disse muitas vezes, porque nós fazemos um festival. É como carregar a bateria. Então essa parte que nós já lemos, foi o finalzinho que foi comentado. Nós temos que carregar a nossa bateria. O que significa isso? Nós, se ficamos muito tempo sem ir no templo, se ficamos muito tempo sem encontrar os devotos, praticar junto, encontrar, que eu digo, praticar junto com quem está no mesmo caminho, a bateria vai acabando, a vontade vai acabando. Isso é normal. Então, todo mundo vem no templo, vai na Índia, faz um parikrama, participa de um festival, aí você sai com a bateria cheia, carregada, animado. Vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e a bateria vai diminuindo. A carga da bateria vai diminuindo. Se você pratica corretamente em casa, todo dia, canta japamala, cozinha, oferece a comida para Deus, depois honra a praçada, come a comida que voltou de Deus, que Ele aceitou. Você canta as canções de manhã, você canta as canções à noite. Se você participa da live, você lê uma parte do livro, você lê as aulas que são postadas no grupo do WhatsApp do Templo de São Paulo. Então a bateria vai diminuindo a bateria, a carga, mas é muito pouco. Você praticamente mantém a carga da bateria. Agora, se você vem para o templo, você participa de um festival, e aí você volta para casa e não faz nada, essa bateria rapidamente vai gastar. E se você não for repor, não for carregar ela no templo, no encontro congregacional, cantar junto, participar da cerimônia, enfim, escutar Harikatha, escutar falar de Deus, a bateria vai acabando, até acabar de vez. Se você deixar a bateria acabar de vez, o que acontece? Você parou de nutrir a semente da devoção. E se você ficar muito tempo sem nutrir a semente da devoção, ela morre. Srilacharya Maharaj falou, qualquer semente que você planta, se você não regar adequadamente, ela morre. Uma árvore que já está grande, se ela não tiver água de nenhuma forma, ela morre. Então, a nossa água, o que é a analogia da água? É o serviço devocional, é Shravana Kirtan, como disse Srilacharya Maharaj. Cantar os nomes de Deus, escutar cantar os nomes de Deus. Continuando aqui, Srilacharya Maharaj fala, Gurudeva deu para nós uma bateria, mas se você não carregar a bateria, ela será danificada. É necessário carregar a bateria. E carregar significa Shravana,
escutar falar de Deus, Kirtan, falar de Deus, cantar os seus santos nomes, Bhagavad, só um minutinho que saiu do lugar aqui. Srirachar Maharaj, ele está falando sobre os 5 processos devocionais principais. O primeiro deles é a Sadhusanga. Você tem que ter encontro com os devotos, você tem que cantar junto com os devotos. Sadhusanga é extremamente importante para a vida devocional. Extremamente. Segundo processo, que é muito importante também, cantar os santos nomes. Cantar os santos nomes de Deus, extremamente importante. O terceiro processo, escutar as escrituras. Escutar alguém ler as escrituras. Bhagavad Shiravana. Escutar as escrituras. O outro processo é lembrar do mundo transcendental. Lembrar de Vrindavana. Lembrar de Mathura. Transformar a sua casa num templo. Você tem que viver no local como Mathura. E se você fizer tudo que é feito num templo na sua casa, você transforma a sua casa num templo. Então, morar em Mathura, né? Pensar no mundo transcendental, pensar em Vrindavana e fazer da sua casa um templo. A outra prática devocional importante é adorar a deidade com fé. Nós temos que oferecer a comida para Deus, oferecer água, oferecer flores, oferecer incenso, mas com fé. Tem que ter fé. Deus, na verdade, Ele não está querendo a água que a gente oferece, o incenso, a flor. Ele tem tudo. A única coisa que Deus não tem nossa é o nosso amor. Todo o resto é de Deus. Tudo é dele. Tudo material, tudo é dele. Não há nada que não seja dele. A única coisa que ele não tem é o nosso amor puro. Ele poderia, na verdade, Deus poderia obrigar todo mundo a amá-lo? Claro que sim. Deus pode tudo. Deus poderia obrigar nós a amá-lo? Sim. Mas que graça tem? Se você ama alguém, se você gosta de alguém, você imagina você obrigar aquela pessoa a te amar? Não tem graça. Você não pode obrigar ninguém a te amar. Então Deus, Ele dá condições de você gradativamente, fazendo a prática, algum dia chegar a amá-lo puramente. Ele poderia obrigar todo mundo a amá-lo, todo mundo ia amar Deus incondicionalmente, mas não tem graça. O amor não é assim, o amor não é nada obrigatório. O amor é a coisa mais elevada que existe no mundo. E não pode ser obrigado. Você não força ninguém a te amar. O amor é conquistado. Ele não é forçado. Então, se você praticar corretamente, fizer essas 5 práticas devocionais adequadamente, seguir a orientação do Guru, do mestre espiritual genuíno, você irá estar nutrindo a semente cada vez mais. E quanto mais você nutre a semente da devoção, mais ela cresce. Você fica mais forte devocionalmente. Você vai querer largar o que é inferior. Você vai querer só o que é superior. E o que é superior? Superior é servir Deus. Todo o resto é inferior. E gradativamente você vai querer largar isso. É uma troca natural. Aquele que serve Deus começa a ter um gosto superior. Ele começa a ter apego ao serviço a Deus. E ele larga o que é inferior. Se você tem algo superior, você não quer mais aquilo inferior. Se você tem um celular de última geração, um celular, estou dando um exemplo, não é bobo, mas é um exemplo. Se você tem um celular de última geração, você não quer mais aquele celular antigo, que não tem recurso nenhum, que tem pouca memória. E quando você sente que o serviço a Deus é superior a qualquer outra coisa,
você começa a não querer mais as outras coisas. Isso é uma troca natural. Você vai querer fazer isso, você vai querer trocar isso. Parece que alguém escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver. A Cris, ela está falando que o som está com problema, que a voz está repetindo. Deixa eu me ver aqui. E ela falou que vai sair e entrar novamente. Deixa eu me ver. Ah, agora ela está falando que deu certo. Que bom, se der problema de novo, você me avisa, Cris. Que bom que agora o som ficou bom. Deu certo. Então, continuando aqui a leitura. Carregar a bateria é muito importante. Extremamente importante. A prática leva à perfeição. Ontem eu estava falando isso, né? A prática leva à perfeição. Novamente aqui Silachara Maharaj fala. A prática leva à perfeição. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo. É difícil cantar as canções, pronunciar da forma correta? É difícil. O idioma é difícil para nós, é tudo em bengali ou sânscrito, a maioria em bengali. Mas quanto mais você pratica, melhor fica. Você aprende, praticando. Você cantando Mahamantra Hare Krishna, algum dia você vai cantar sem ofensas. Você servindo, você começa a fazer uma guirlanda, por exemplo, a primeira vez, a segunda vez, não sai tão bonita. Mesmo que saiu bonita, daqui um mês vai sair mais bonita, se você fizer sempre. Daqui um ano, se você fizer a guirlanda todo dia, ou sempre fazer a guirlanda, ela vai ficar maravilhosa. Então, tudo assim, a prática leva à perfeição, mas tem que ter a prática. É extremamente importante. Então, a prática devocional, ela é muito necessária. Senão, a planta, ela vai secar. Se você não regar a planta, ela seca. Se você não faz a prática devocional, a devoção vai embora. A trepadeira devocional, a árvore, ela vai embora. Ela seca, mesmo que ela já esteja grande. Nós temos que praticar todos os dias até o último dia de vida. Silachara Maharaj falou em outra aula anterior, a prática da devoção não tem feriado. Agora vamos ter aqui em São Paulo feriado dia 25 de janeiro. Aí a pessoa fala, hoje é feriado, hoje eu não quero escutar a live, hoje eu não quero cantar Mahamantra, hoje é feriado, eu quero descansar. Então, a vida devocional não tem feriado, ela não tem férias, ela não tem aposentadoria. A prática devocional é eterna. Ela é eterna e progressiva. E quando nós algum dia atingirmos o mundo transcendental, o progresso lá no mundo transcendental também existe. Não é só aqui que você avança espiritualmente. Quando você vai para o mundo transcendental, você avança lá também. Lá também tem progressão. O amor por Deus, você já tem que ter amor por Deus puro para entrar lá. Mas o amor por Deus lá, ele, com o passar do tempo, ele também aumenta. Aumenta o tipo de relacionamento que você vai ter com Deus. Você pode trocar de local, porque lá no mundo transcendental existem vários planos. Não é um plano só. Não é tudo igual. Nada é tudo igual. Srila Maharaj fala, ninguém é igual um ao outro. O nosso lado direito é diferente do nosso lado esquerdo. Se você olhar tua mão direita é diferente da mão esquerda. As digitais são diferentes da mão direita e da mão esquerda. A parte vascular de um braço é diferente do outro.
Nós não somos iguais. Se você colocar uma foto do nosso rosto, do teu rosto, num computador que tem esses programas, e ele corta bem no meio o rosto, você vai ver que o teu olho direito é diferente do esquerdo. A parte da boca do lado direito é diferente da parte da boca do lado esquerdo. Tudo é diferente. O mundo transcendental também não é tudo igual. E você pode lá ter progresso espiritual, sim. Você pode ter, não para, o progresso espiritual não para, mas como nós estamos aqui ainda no mundo material, nós temos que praticar. Tem um verso aqui que Srila Maharaj falou, fala o seguinte: também há ofensa aos Vaishnavas. Harimata, um elefante louco. Seva parada, nama parada. Existem várias coisas que são muito ruins para a devoção. Ofensa ao Vaishnava. Vaishnava parada. A parada quer dizer ofensa. Então, Vaishnava parada. Outro tipo de ofensa. Seva parada. Ofensa ao serviço devocional. Vou dar um exemplo de ofensa ao serviço devocional. Por exemplo, você vai entrar no altar sem tomar banho, é uma ofensa grave. Você vai cozinhar para Deus sem tomar banho, de roupa normal, de roupa suja. Isso é uma ofensa grave. Ofensa ao Vaishnava, falar da vida dele. Ofender o Vaishnava se ele está fazendo um serviço devocional e você fica olhando o defeito do serviço. Existe ofensa também à pregação. Ofensa à pregação. O que é uma ofensa à pregação? Tem alguém falando sobre Deus, pregando, falando sobre Deus, e a pessoa está olhando o celular. Isso é uma ofensa. Ofensa à pregação. A pessoa está falando, Srila Maharaj, ele sempre falava isso nas aulas. Ele estava dando a aula, o guru genuíno dando aula, falando sobre Deus, e as pessoas ficavam conversando paralelamente. Isso é ofensivo. Você não pode conversar paralelamente àquele que está dando a aula. Isso é ofensa. A aula não é um monólogo, mas quando tem um falando, os outros escutam. E aí a pessoa pode sim falar: eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, eu tenho um comentário, mas não falar simultaneamente com aquele que está dando aula. Isso é ofensa. É uma ofensa. Então existem vários tipos de ofensa, como diz aqui Srila Maharaj. Deixe-me ver aqui. Outros tipos de ofensa. Ofensa aos Vaishnavas, ofensa à pregação, ofensa ao santo nome, nama parada. Muitos tipos de ofensas, de aparada. As ofensas virão, então você deve ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para não ofender. Sempre ter muito cuidado para não ofender. Você não pode, por exemplo, estar no templo e colocar os pés, a sola do pé apontando para o altar. Isso é uma ofensa. Tem vários tipos de ofensa e nós temos que tomar cuidado com isso. Umas são mais graves, outras menos, mas todas elas são prejudiciais à devoção. Um devoto, às vezes, ele comete algumas ofensas, mas essa ofensa, ela será removida por meio do seu serviço devocional. Nós cometemos sempre ofensas, uma ou outra a gente comete, mas se você continuar a fazer o serviço sem ofender novamente, essa ofensa irá embora. Nós temos que, agora, se você faz sempre a mesma ofensa no serviço, aí é muito complicado. Por exemplo, se lá Srila Maharaj deu uma aula falando, você está cozinhando ou está preparando o prato da deidade e cai no seu pé, por exemplo, a vasilha da deidade. Imediatamente você tem que pegar do chão, imediatamente colocar na testa, na cabeça, lavar imediatamente. Isso acontece de vez em quando? Sim, acontece, pode acontecer.
Mas se acontecer todo dia, aí é muito difícil, aí é complicado. Então, se você cometeu essa ofensa algum dia, caiu no seu pé o prato da deidade. É uma ofensa, mas a próprio serviço devocional, ele vai tirar essa ofensa. O serviço devocional, ele tira qualquer ofensa, menos a ofensa de você ofender um guru, de você ofender um devoto de Deus. O único jeito de você tirar essa ofensa qual é? Pedindo perdão para ele. Mas nunca devemos fazer isso, nunca devemos ofender ninguém. A gente não sabe quem é ninguém, nós não sabemos nem quem nós somos. Quem você é? Ah, nós sabemos, eu sou uma alma eterna serva de Deus, mas qual a nossa posição? Qual a nossa posição no serviço a Deus? Nós não sabemos. Como que vamos saber qual a posição do outro em relação a Deus? A outra alma. Como que vamos saber? Então, não devemos ofender ninguém. Nem aquele que um dia é iniciado, aquele que entrou para a família de Krishna, porque na iniciação, você entra para a família de Krishna. Krishna te aceita para a família dele no dia que você recebe a iniciação de um guru genuíno. Você entra para a família de Krishna. Agora, quem não é iniciado não está na família de Krishna. Mas no momento da iniciação, ele entra, Krishna aceita ele para a sua família. Por isso que tem que ter a misericórdia do guru e de Krishna. Se Krishna não quiser, a pessoa não se inicia. Para entrar na família dele, ele tem que querer. Na verdade, tudo ele tem que querer. Então, quando você entra na verdadeira família nossa, é a família de Deus. Porque a família que nós conhecemos, o pai, a mãe que nos colocou nesse mundo, deu esse corpo para nós, o pai, a mãe, o marido, a mulher, o filho, a filha, enfim, o avô, a avó, toda a nossa família, é uma família que é ilusória. Quantos anos vai durar essa família? No máximo 100 anos. Quando você nasce, se você viver 100 anos, você vai ter essa família durante 100 anos. Mas a família de Deus é eterna. Então, quando você recebe a iniciação de um guru genuíno, você entra para a família de Deus. E você não pode ofender ninguém da família de Deus. Você não pode ficar criticando ninguém da família de Deus. Ele não gosta. Deus não gosta, ele vai te afastar. Se você vê alguém fazendo serviço devocional e você vai lá e fica espalhando que ele fez errado, Deus não gosta disso. Por quê? Porque é um membro da sua família. Ninguém gosta, por mais que o seu filho faça algo errado, a filha, o marido, a mulher, o pai, a mãe, ninguém gosta de alguém chegue e fale mal, fale a verdade, mas não interessa, está falando da pessoa. Ninguém gosta. A pessoa pode falar mal do filho, da filha, do pai e da mãe, do marido e da mulher, mas alguém não pode, outra pessoa não pode. Da mesma forma Deus. Deus não gosta que ninguém fale de ninguém da família dele. Continuando aqui, está no finalzinho dessa parte aqui. Então, o serviço devocional, ele vai limpando as ofensas. Uma ofensa ao santo nome, ela pode ser removida através do canto, mas se você não cantar, como será removida essa ofensa? Então, o santo nome, Mahamantra Hare Krishna, existem 10 ofensas a ele. Nós temos uma aula que está no YouTube, acho que já está no YouTube, no Facebook também, falando sobre as 10 ofensas. É só procurar. No YouTube eu não tenho certeza, mas no Facebook está, com certeza. O título é As 10 Ofensas. Então, se você não cantar, quando a gente canta com as ofensas, o santo nome. Mas se você não cantar, como você vai tirar as ofensas? Porque o cantar o santo nome, mesmo cantando com ofensa, ele tira a ofensa. Parece meio estranho para nós, mas é a verdade. Você canta cometendo ofensa, mas conforme você vai cantando, a ofensa vai tirando. Você vai eliminando as ofensas. Vamos para um outro subtítulo da aula.
essa aula aqui, então, o título dela foi uma aula bem longa, né? O título dela é Cuide da sua semente da devoção. A semente da devoção, como eu já falei, ela vem no dia que o Guru inicia nós. Então nós temos que cuidar. O Guru iniciou, nós temos que cuidar com muita preciosidade, mais do que qualquer coisa. A semente da devoção que o Guru genuíno colocou em nós, nós temos que cuidar dela o máximo possível, com muito cuidado. Muito, muito, muito. E o que é cuidar da semente? É nutri-la todo dia. Então vamos agora para a próxima subtítulo da aula. Essa aula que eu estava lendo, ela foi dada no dia 7 de março de 2011. Vamos ver agora a próxima. É uma aula, o subtítulo dela é Paramakaruna Nitai Gaura Chandra. Srila Maharaj deu essa aula para o pessoal da Venezuela, em Caracas. E em Caracas, o templo de lá chama-se Paramakaruna Nitai Gaura Chandra. As deidades que eles têm lá são justamente essa. Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, os dois irmãos. Deus e o irmão mais velho dele. Essa aula foi dada no dia 15 de junho de 2011. Foi uma aula por Skype. Veja só, na época ainda se usava Skype, né? Hoje não se usa mais. Pelo menos as aulas que nós temos hoje pela internet da nossa missão são tudo pelo Zoom, né? Mas na época era por Skype. Então, Srila Maharaj começa falando: eu estou muito feliz hoje em ver que todos os devotos estão juntos, fazendo com muita alegria o festival de Paramakaruna em Caracas. O meu corpo, ele está um pouco longe disso. Srila Maharaj, ele estava na Índia, ainda longe da Venezuela. Então ele falou: meu corpo está um pouco longe de vocês, mas a minha mente, ela está com todos vocês. Na verdade, eu lamento muito não ter podido comparecer a este grande festival em Caracas, devido a algum distúrbio aqui na Índia. Fisicamente eu não posso estar aí presente, mas da próxima vez eu quero muito ir. Então, Srila Maharaj está falando com os devotos da Venezuela, que teve o festival lá de Paramakaruna, e ele fala: eu estou sempre com vocês, e verdadeiramente o meu amor e afeição, eles estão sempre com vocês. O Guru, ele tem muito amor, muita afeição pelo serviço do devoto. Aquele devoto que realmente serve Deus, o Guru fica muito, muito ligado no devoto. O Guru, ele fica feliz de ver o devoto servindo Deus, nada mais. Ele não está preocupado se você vai dar dinheiro para ele ou não. Ele está preocupado em que você siga da forma correta, que você sirva a Deus, que você siga a orientação. E ele aceita a doação, não é de todo mundo. O Guru genuíno, às vezes, não aceita a doação do discípulo. Se o discípulo está dando aquilo com outra intenção, fazendo doação com outra intenção, o Guru percebe.
Se o discípulo quer mandar na missão porque tem dinheiro, o guru não aceita o dinheiro dele. O guru fica feliz com o serviço do discípulo. Tem uma história de Srila Govinda Maharaj, quem contou foi Srilachara Maharaj. Ele tinha um devoto lá na Índia, e o devoto foi e deu 2 cheques para Srilachara Maharaj e falou, entregue para Gurudeva. 2 cheques muito grandes, era um valor muito grande. Era um cheque muito grande. 2 cheques muito grandes. Dava para fazer muita coisa com aqueles cheques. Um valor bem grande mesmo. E aí, Srilachara Maharaj não reparou, ele entregou na mão de Gurudeva. E Gurudeva olhou o cheque, e atrás do cheque, no verso do cheque, hoje a gente nem usa mais cheque, né? O pessoal novo acho que nem sabe preencher um cheque, nunca vi um cheque. Mas antigamente era muito comum, as transações eram tudo através de cheque. E Gurudeva olhou o cheque e estava escrito atrás do cheque, o valor, por exemplo, né? Vou chutar um valor, 100 mil reais, uma suposição. E aí o devoto colocou assim, estou chutando, né? Estou dando um exemplo. 10 mil reais para o templo de Vrindavana, desses 100 mil. 10 mil reais para Navadvipa, 10 mil reais para fazer isso, mais não sei quantos mil reais para fazer aquilo. Mas isso era em rúpia, né? Porque lá na Índia o dinheiro é rúpia. Então, o que aconteceu? Ele deu o dinheiro, ele doou o dinheiro para Gurudeva, mas ele queria mandar em Gurudeva. Ele queria que Gurudeva fizesse o que ele queria com o dinheiro. Quem é ele? Quem somos nós? Você doa para o templo, o representante, ou o guru mesmo, ou quem está administrando o templo, ele faz o que ele quer com o dinheiro. Ele faz o que ele quer com o que você doa. Você, por exemplo, vai doar um alimento para o templo, você fala, vou doar agora batata para o templo, vou levar um saco de batata para o templo. E aí você vai chegar para a pessoa e falar, eu vou doar um saco de batata, mas você vai ter que fazer batata assada, sei lá, batata frita. Você não pode fazer isso. Isso é ofensivo. Você faz a doação e aquele que está lá naquele lugar, ele faz o que ele quer. Por quê? Porque se ele está lá, se ele é o cozinheiro, é porque Deus quer que ele cozinhe para ele. Então, Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele era o guru na época da missão, e todo o dinheiro que entrava lá, que doavam para ele estava capacitado a fazer o que ele queria. Krishna colocou ele como guru, sucessor da missão. Quem é alguém para querer mandar no guru, mandar em alguém que está fazendo o serviço? Isso é ofensivo. O que Gurudeva fez? Veja só, o que Gurudeva fez com esses 2 cheques que era muito alto o valor? Ele rasgou o cheque. Ele rasgou o cheque, deu na mão de Srilachara Maharaj e falou, não quero aceitar o dinheiro desse devoto. Entregue de volta para ele esse cheque. Então o que ele fez? Ele deu uma missão para o devoto. Ele não deu a misericórdia para o devoto, porque o serviço devocional é misericórdia. Quando você doa o dinheiro para o templo, quando você doa o dinheiro para o guru, quando você doa qualquer coisa para a missão, para o guru, para o templo, não é você que está ajudando o templo, você está ajudando o guru. O guru está te ajudando, o templo está te ajudando. Porque o dinheiro que você tem, você não consegue servir Deus. Você tem que dar na mão do guru, você tem que dar na mão do templo. O dinheiro, alguma comida, é diferente. Então, o templo ele existe para ajudar o devoto, não é o devoto que ajuda o templo. O guru está aqui para nos ajudar, não somos nós que ajudamos ele. Mas as pessoas não compreendem isso, porque estão encobertas pela ilusão. E o devoto foi lá, deu cheque, sim, para a missão, mas queria que Gurudeva fizesse o que ele queria.
E Gurudeva deu uma missão para ele. Não aceitou o dinheiro dele para o serviço devocional. Não deu misericórdia para ele. Continuando aqui a leitura. E eu falei tudo isso porque Srila Maharaj então falou que ele fica muito feliz com o serviço que os devotos estão fazendo lá em Caracas. Ele estava muito feliz de ver o quanto eles serviam as deidades e os outros devotos, enfim, era feito o serviço lá. Eles são muito grandes, grandes no sentido de muitas pessoas em Caracas. Apesar da Venezuela ter tantos problemas, o templo lá tem muitas pessoas, tem muito serviço. Os festivais na Venezuela chegam a juntar 300 pessoas dentro do templo. 300 pessoas no festival. Eles saem para as ruas pregando, cantando, distribuindo panfletos. Vão com mais de 100 pessoas na rua. Mais de 100 devotos vão cantando, com mirdangas, com cartam. Lá a missão é muito grande. Então o Guru fica muito feliz com isso. Srila Maharaj, ele fala aqui, eu estou muito feliz com o serviço de todos. Eu estou sempre com vocês. E verdadeiramente, o meu amor e afeição, eles estão sempre com vocês. Ele não pôde ir aquele ano, 2011, mas ele falou que ele está lá com o coração e com a alma. E ele fala, e como Mahaprabhu e o seu irmão Nityananda Prabhu, eles constantemente concedem a sua misericórdia a todos vocês. Deus concede a misericórdia, o Guru concede a misericórdia para aquele que faz. Se você pratica, você faz, você ganha mais serviço. Misericórdia é serviço devocional. Quanto mais você faz, mais você vai ter. E ele falou, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu estão concedendo muita misericórdia para todos vocês. Hoje é um festival do aniversário da instalação das deidades. Esse dia chega todo ano. E o ano todo nós esperamos que esse dia chegue. Então, o que é a instalação da deidade? A deidade é feita, claro, por um ser humano. Algumas são feitas de madeira, como aqui no Templo de São Paulo, Mahaprabhu é de madeira. Algumas deidades, elas são feitas de bronze, outras de granito, outras de barro, eu já vi deidade de barro também. Então, vários materiais para fazer a deidade. E aí é feita a deidade, mas tem instalação. O que é a instalação? São vários mantras, vários rituais que são feitos, pedindo para Deus entrar naquela estátua. Pedindo, implorando para Deus entrar na estátua. É feito por um sacerdote, tem todo um manual, todo um ritual longo e se pede para Deus entrar naquela estátua. Coloca a folha de tula, se coloca sândalo, tem todo um ritual. E Deus entra. Então, quando a gente olha uma estátua no altar, uma murti, é chamada murti, né? Ou vigraha, o indiano chama de vigraha também. Deus está lá, não é só a estátua, porque teve a instalação. E esse dia aqui do festival, que Srila Maharaj está falando, é o dia do festival da instalação da deidade, de Paramakaruna, Nitai Gaurachandra, lá na Venezuela, em Caracas. E aí ele continua falando, na verdade, hoje é um dia muito importante, o dia em que as deidades elas foram instaladas no templo de Paramakaruna, em Caracas. Não é qualquer cidade que tenha a misericórdia de Deus de ter um templo e de ter uma deidade. O próprio Deus quis ir para lá. Não adianta você falar, eu vou comprar uma deidade. Se Deus não quiser, ele não vem. Só existe, tudo na verdade só existe porque Deus quer. Você pode até falar, eu vou fazer um templo.
Se Deus não quiser, você não faz. Vai ter algum problema, ou muitos problemas. Se Ele não quiser, não vai surgir o templo. O templo só surge porque Deus quer. E Ele mesmo vai lá para esse templo se Ele quiser. Então é uma fortuna muito grande, uma cidade que tem um templo. Como disse um sannyasi da nossa missão, um monge. Não é qualquer cidade do mundo que tem um templo. E aquela cidade que tem um templo, nós temos que ficar muito gratos a Deus por Ele ter vindo para lá habitar a cidade que nós habitamos. E estar próximos de nós. A oportunidade de nós irmos no templo, ver Deus, cantar para Ele, levar uma flor para Ele, acender incenso para Ele, escutar falar dEle, na frente dEle. É muita misericórdia de Deus fazer isso para nós. E nós temos que aproveitar. De que forma? Indo ao templo, indo vê-lo, prestar reverência para Ele. E aí Silat Maharaj continua falando, vamos ler mais um pouco. Ele fala, vocês sempre me ajudam, vocês me ajudam muito, vocês da Venezuela. Eu estou muito feliz que o serviço e a pregação, falar de Deus, eles estão acontecendo com muito entusiasmo, muito maravilhosamente, e sempre eu oro a Gurudeva por vocês. Em qualquer lugar que eu vá, em qualquer lugar que eu pregue, sempre eu digo o com quanto carinho e de coração e alma os devotos em Caracas, da Venezuela, eles servem para Macaruna, Nitai Gorachandra. Silat Maharaj, ele tinha muito carinho por aqueles que serviam realmente a missão, aqueles que faziam corretamente. Ele gostava muito de Paramakaruna, ele tinha muito afeto pelos devotos de lá. E ele falou também, né, a nossa fortuna aqui em São Paulo, ele falou várias vezes que ele também estava muito feliz com o serviço aqui no Templo de São Paulo. E ele gosta muito da pregação. Silat Maharaj, a coisa que ele mais gosta que o devoto faça é a pregação. Quando eu falei para ele que teria programa todo dia, ele ficou muito feliz. E aí ele abandonou o corpo em 2021, nós já estamos em 2023, né? Ele abandonou o corpo no dia 10 de maio de 2021. E naquela época era um programa só por dia, mas ele já estava muito feliz. E o ano passado, no dia 1º de janeiro de 2022, nós começamos o programa de manhã também. Então agora são 2 programas completos, de manhã e à noite, aqui no Templo de São Paulo. E onde ele estiver, com certeza ele está muito feliz, porque ele quer que todos nós façamos a pregação. Ele fica muito feliz com pregação. Um devoto que morou com ele 3 anos ainda, servindo ele todo dia, quando viu a foto da pregação nas escolas para as crianças, que foi feito ano passado, ele falou que Silat Maharaj ficava muito feliz que alguém fosse dar aula para as crianças, falar de Krishna para as crianças. Ele ficava extremamente feliz. Extremamente feliz. Então ele falou, continue, porque Silat Maharaj está extremamente feliz com isso. A pregação é o que deixa o Guru mais feliz. Nada mais deixa o Guru feliz do que a pregação. Serviço de pregação. Então vamos amanhã à noite continuar essa aula. Amanhã de manhã eu vou procurar agora. Eu vou ler uma parte do Sri Chaitanya Charitamrita da Escritura, que Silat Maharaj falou que é muito bom para todos nós, que vai dar muita clareza para nós ler aquela parte da Escritura, do livro Madhya Lila, capítulo 19. Então amanhã de manhã nós vamos começar a ler essa parte da Escritura,
E à noite eu continuarei essa aula aqui, que nós começamos hoje, falando sobre as deidades, sobre o festival de Paramacaruna. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vou dar uma olhada aqui se alguém já fez, mas se ainda tiver, pode fazer. E depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não. Então vamos cantar agora a canção, a última canção, e depois eu olho quem participou conosco hoje. Hari Harai Nama Sankirtan. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan
Jaya Sakinandana Gaura Hari, Jaya Sakinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sakinandana Gaura Hari, Jaya Sakinandana Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco aqui hoje da transmissão. Nós temos aqui conosco hoje a Cris. Deixe-me ver quem mais. A Maline Devidassi, o Djalma Sérgio, a Chique Chakravarti Prabhu, a Carla Lavinas, a Dirce Aires de Almeida, minha prima, e também aqui o Mauro Vasconcelos, participando conosco hoje. Deixe-me ver mais alguém aqui. Enquanto isso, vocês olham o altar antes de encerrar a transmissão. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até o programa de amanhã de manhã às 7 horas.